Em 5 segundos, Café com você, com Hilda Costa. Oferecimento Criar Joias. Olá, gente! Um abraço a todos vocês, muito obrigada pela companhia de mais esse dia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Sabia? Planejar o seu futuro, porque ninguém está vivo aqui até o ano 3000, entendeu? Então, vamos falar sobre planejamento, vamos falar sobre planejamento tributário sucessório. É um nome meio complicado, mas não é difícil de a gente administrar tudo isso, né? Eu estou aqui ao lado da doutora Ana Maria Braga, ou seja, eu tenho uma Ana Maria Braga aqui, olha que coisa boa. Nossa, mas é bebê, né? É Bergner Braga. Bergner Braga. Mas eu quis fazer isso para fazer uma brincadeira com vocês, viu? Mas, enfim, o assunto é bem sério, né? A gente vai falar sobre planejamento patrimonial sucessório, que é um nome complicado, mas eu acho que tudo isso tem a ver com um testamento, uma doação, ou então uma holding, né? Ou inventários. Um inventário. Seria bom se a gente pudesse falar de cada um, qual a diferença, o que é melhor, o que é mais fácil, mas com o passar aí da nossa conversa eu vou te perguntando algumas coisas, né? Como é que, por exemplo, eu não sou uma pessoa de muitas posses, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, né? Eu só tenho isso. Certo. Fica mais fácil quando você morre para deixar para os filhos, no caso, hoje eu tenho 2 só, né? Um já infelizmente foi, mas está com o Papai do Céu. Então fica mais fácil quando você tem uma família pequena, é mais difícil quando você tem uma família grande. Qual seria o seu conselho como advogada? Primeiro, boa tarde. Né? É um prazer estar aqui com você nessa tarde. Podemos faz tempo em que a gente está conversar um pouco, né? Faz tempo que a gente está adiando essa conversa, então é muito bom a gente poder estar aqui hoje. Mas, começando respondendo a sua pergunta, é assim, uma das questões que eu acho que é primordial é o fato de que nós vivemos numa sociedade que tem muitos preconceitos com a questão de planejamento sucessório. Porque isso implica em falar de morte. Sim, né? E às vezes as pessoas não querem. E a maior parte das pessoas não quer falar sobre isso. Não quer falar porque não quer encarar a possibilidade, não quer falar porque... eu já escutei muitas vezes isso, é assim, não, tá todo mundo interessado no meu dinheiro. E pode até ser verdade, mas nós não podemos nos esquecer de que se você tem patrimônio e pretende deixar esse patrimônio para os seus herdeiros, você tem que considerar quais seriam as melhores opções, as mais em conta, considerando a carga tributária, que todas elas têm, né, que não é pouco. Por exemplo, no inventário, entre impostos, taxas, avaliações, documentação, honorários advocatícios, transferência, cartório e tudo mais, você pode chegar a 40% do valor do patrimônio. É mesmo? É. Mas de qualquer patrimônio, qualquer valor? De qualquer patrimônio. Uma casa de 500 mil, por exemplo, pois 40%. Mais ou menos isso. 40% de 500 bastante, Então, você imagina, né, às vezes 100 mil reais, 150 mil reais, e você está falando em até 40%, pode ser menos, mas em até 40% do valor. Quem morde tudo isso é o quê? O governo? Você tem prefeituras, você tem cartórios, você tem estado, você tem federação, você tem as questões de cartorárias, né, de transferência. Então você tem ITBI, você tem ITCD, que é o imposto de transmissão ou de doação, né? No caso do planejamento sucessório é o causa-mortes. Então, aqui no estado de São Paulo é 4%. Agora. Está se falando em 6, né? Mas já chegou a 8. Sim. Né? Você tem agora a reforma tributária, que começa a ser aplicada agora em 2026, que vai afetar toda a transferência, toda a doação, todo o inventário, toda a holding, todo o testamento. Vai piorar, então. Tudo vai ser afetado por essas novas alíquotas. Mas tem alguma forma, né, de você, de repente, doar, é mais barato, ou vende a casa, divide com os filhos, ou não? Porque não tem saída? Tudo tem imposto, tá certo? Todas essas saídas de questões financeiras tributárias, de imóveis ou de bens, vai recair imposto.
Todos eles vão determinar uma alíquota de imposto que vai recair sobre o seu patrimônio, né? Bom, nós pagamos IPTU uma vida inteira, Sim. de alguma coisa que nós dizemos que é nosso. Lá nos Estados Unidos, não sei em qual estado, não vai ter mais cobrança civil, que legal. Então, bacana isso, seria bom. Eu aposto que seria muito melhor para nós, né? Não estou desconsiderando a necessidade de taxas que a prefeitura precisa para a manutenção do município, né? Mas um imposto sobre propriedade territorial urbana mensal, anual, significa que o imóvel não é exatamente seu, porque se você parar de pagar o imposto, você perde o imóvel. Faz parte de uma sociedade com o governo. Então, você tem uma série de questões. Então, assim, tudo tem a questão tributária. E quando você fala em planejamento sucessório, você precisa pensar também na seguinte questão. Quanto de patrimônio eu tenho? Quantos são os herdeiros? Você perguntou para mim no início se é mais fácil para uma família pequena ou numa família grande. Sim, tanto faz, depende da quantidade de confusão que essa família esteja disposta a fazer. Quer saber? Tem uma música que fala assim, ó, sua vida terminando, muda logo o cenário, seu dinheiro acaba dando muita briga no inventário. Porque não é exatamente. Isso? Quem não teve esse problema, acho que foi a Dercy Gonçalves, né? Porque ela tem uma filha só. Cid Moreira... quem mais? Pelé, o Emílio Santiago, o Chico Anísio, cara, o Gugu. O Chico Anísio, nós temos 6 esposas, né? Meu Deus, 6 esposas, 10 filhos. Muitos filhos, né? Para dividir tudo. Mas parece que lá deu menos confusão do que em alguns outros que têm menos filhos, né? Pelé, por exemplo, né? Que o Pelé não reconheceu aquela filha, né? Que morreu. Então, mas ela tem um reconhecimento judicial, então sim, ele não reconheceu, mas ela tem parte na herança. Os netos, no caso. Isso vira, mas isso vira uma briga. Sim. Por quê? Porque, mas por quê? Mas por que não? Porque sim. E essa é outra coisa que as pessoas precisam entender. Não adianta se você quer, você não quer, você gosta, você não gosta. Herança precisa ser igualitariamente dividida entre os herdeiros. E não interessa se você gosta mais desse ou menos daquele, entendeu? Mas às vezes acontece, né, Ana, de repente, num testamento, o pai deixa um valor maior para um valor menor para a Beth Lago, parece que aconteceu isso. Em testamento, aí a coisa muda. Por exemplo, se você tem herdeiros necessários, ou seja, se você tem filhos, ou se você tem pais vivos, né, herdeiros necessários na linha de sucessão, você só pode deixar em testamento 50% do seu patrimônio. Os outros 50% são obrigatoriamente divididos entre os herdeiros necessários. Então, daí você já começa a perceber que é diferente a nossa legislação da legislação americana, por exemplo, que você pode fazer um testamento e deixar do jeito que você quiser, o que você quiser para quem você quiser. Aqui não é assim. Então você só pode deixar em testamento 50% daquilo que você, para uma pessoa, para aquilo que você quer. O resto você tem que deixar para os herdeiros necessários. Então isso é uma disposição de última vontade da pessoa que é detentora, possuidora, proprietária dos bens em questão. Nesse caso, você pode fazer, é testamento. Mas se isso não é feito anteriormente, não adianta depois você dizer, mas o papai queria que ficasse o Fusca para mim e não queria que ficasse para você. O Fusca entra no bolo, divisão, tá certo? Que vai precisar ser dividida. Se na hora da divisão, né, tiver um Fusca, uma Brasília, uma Kombi, você quiser o Fusca, eu quiser a Brasília e o outro irmão quiser a Kombi, tá resolvido o problema. Mas caso geralmente contrário, dá briga, né? Normalmente dá briga. Você já tem muitos casos assim dentro desse universo aí? Eu já tive alguns casos de muita briga, já tive casos de não briga, né? Por exemplo, hoje nós temos uma figura diferente de até uns anos atrás, que é a possibilidade de você fazer um inventário extrajudicial. Antes ele era só judicial, você tinha que fazer tudo no sistema judiciário. Sim. Agora você pode fazer o extrajudicial. No que melhora isso? O extrajudicial é mais rápido, mais barato é muito relativo, mas porque você tem as mesmas taxas, né? Mas ele é mais rápido e dá menos briga. A questão é, todo mundo precisa estar de acordo, todos os herdeiros precisam ser maiores e capazes. Então, outro dia eu atendi um cliente
E então vamos fazer o extrajudicial, né? Fácil para todo mundo, né? Todo mundo vai, assina, resolve, todo mundo maior, a gente não tem problema. Então tá bom. Nome dos herdeiros. Aí me deram uma lista, são 13 herdeiros. Nossa, gente, que assim. Só que tem um desaparecido, ou seja... E tem um que contesta, às vezes, não tem isso? Tem contestação? Tem, né? Não, mas no extrajudicial não cabe contestação. Todo mundo precisa estar de acordo. Que legal. Então eu tenho X, né? Para dividir. Em bens, nós vamos dividir, vamos fazer que fosse 10 filhos, né? 10% para cada um, todo mundo assina, né? Vai no cartório, passa todo mundo para o cartório, paga as taxas, recolhe as taxas estaduais, paga o ITBI da diferença para a prefeitura, né? Da transferência municipal, e aí está resolvido o negócio. Então, assim, em 60 dias, 90 dias, depois de todo o documento juntado, feito as minutas, feita a partilha e todo mundo assinado, você está resolvido o problema. Ao contrário de um inventário judicial, que pode demorar, nos casos mais rápidos, 1 ano, até 20, 30, 40... O que anos? 50 anos. Meu Deus! Para ser resolvido. Nossa! Aí são os filhos, depois os netos, depois os bisnetos. Morre o filho, fica o neto. Fica o neto e vai entrando. Por quê? Porque tem muita propriedade, são muitos os bens, são muitas as coisas, e aí para dividir tem que vender, porque um quer dinheiro e o outro não quer, e aí a coisa vai ficando... Um quer morar no local, o outro não, mas precisa vender que eu quero a minha parte. E você ainda tem outra questão. Por exemplo, a gente está falando só de bens, então casa, carro, chácara, fazenda, né? E quem tem empresa? Aí precisaria ser a holding, né? Então, a holding é uma excelente solução para quem tem, além de patrimônio, você tem empresa familiar. Sim. Então, você tem uma empresa familiar, né? X irmãos, pais e filhos, né? Então, você transforma os bens todos desta família numa holding familiar. Essa holding é uma nova empresa, você tem que abrir uma nova empresa, você integraliza o capital dessa empresa com os bens, então tudo passa a fazer parte da holding, e aí a holding administra tudo. Então, no falecimento de alguém, as empresas, porque aí tudo vai ser transformado em cota societária, então isso é um pouco mais simples de gerenciar, no caso de falecimento, quando você tem muitos bens. Então, existem situações em que talvez essa seja a melhor opção. Hoje a gente ouve muito falar de holding, e toda hora, não, holding, e aí todo mundo acha que pode fazer uma holding. Mas não é todo mundo. Mas primeiro, você precisa avaliar a quantidade de patrimônio, precisa avaliar se tem negócio. Então, ela pode variar, a média é de 15 mil reais para você fazer essa holding. Mas ela pode ir de 5 a 25, assim, para começar. Mas depois você ainda tem que considerar custos mensais de manutenção dessa holding. Por quê? Porque essa holding é uma empresa. Então, tem CNPJ. Esse CNPJ precisa de contador. Esse contador precisa de balancete. Né? Então, tudo tem os seus desdobramentos. É uma empresa que precisa ser gerenciada conforme uma empresa, segundo as normas da Receita Federal. Então, tem vantagem? Tem vantagem. Tem desvantagem? Também tem desvantagem. Né? Qual seria a desvantagem? As desvantagens com relação à holding é o fato do custo, o fato das despesas mensais, o fato de que essa sociedade... Vamos tomar um exemplo. Você tem uma empresa, você tem irmãos. Então, você tem uma empresa com seus irmãos. E aí fazemos uma holding. E aí, então, em algum momento... os seus filhos, que também fazem parte dessa holding, resolvem que não querem mais, porque brigaram com os primos. Não querem mais participar. Vamos ter que desfazer tudo. Né? Tem que vender cota societária. Né? Você tem, tudo é uma sociedade, então você tem que considerar estas coisas também. Não dá para fazer nenhuma destas coisas na base do susto. Por isso, planejamento sucessório. Quanto eu tenho... Quais seriam as melhores opções, as melhores alternativas, as menos custosas, tá certo? Poucos bens, você faz um arrolamento simples. Muitos bens, com muitos herdeiros, com muita confusão, você vai fazer um inventário que pode custar muito e demorar muito. Então, às vezes, fazer uma holding familiar pode ser mais facilitador. Então, tudo depende muito da situação de cada família, de cada patrimônio.
se os bens estão em ordem, se não estão, se demandam de regularização ou não. Isso tudo é uma coisa que precisa ser levada em conta quando você vai fazer o planejamento. Sim. Então, você tem que procurar o advogado, Era isso que eu ia falar. Você levar vai ter, todos os documentos, Sim. sem reservas. Essa é outra coisa que a gente enfrenta. Não pode esconder nada. Os clientes têm medo. Eu tenho que concordar que há realmente que se ter cuidado e receio. Mas se você pretende fazer isso, você precisa verificar todos os seus bens, todos os documentos, verificar quais são as situações do patrimônio, tá certo? Quem são os herdeiros, qual é a situação dos herdeiros, se eles têm processo, não têm, estão desaparecidos. Você tem um herdeiro desaparecido. Né? Isso é complicadíssimo, porque esse herdeiro desaparecido tem filhos? Não tem filhos? Tem processo? Quer dizer, foi instaurado um inquérito criminal de desaparecimento? Está havendo uma investigação? Ele vai ser considerado morto? Ele não vai? Você percebe como tudo é muito extenso, né? Muito complicado. Mas voltando lá no início, acho que a grande questão é as pessoas precisam começar a parar de ter medo de falar desse momento de planejamento sucessório. Que morrer todos nós vamos. Algum momento, você infelizmente, isso vai acontecer. Então, como é que você pretende que o seu patrimônio fique gerenciado pelos seus herdeiros de forma que se perca menos? Afinal, você trabalhou duro uma vida inteira para amealhar com muito sacrifício o patrimônio que, de repente, pode ser perdido. Olha, eu vou contar de um exemplo da casa dos meus avós. Meu avô comprou uma casa. Assinaram uma escritura, nunca foram registrar em cartório a tal da escritura. E não pode, tem que registrar. Né? Gente, então, tem que registrar. Era um documento, um contrato não particular de compra e venda. Bom, passaram 30 anos, e aí um dia, meu avô já com bastante idade, meus tios e minha mãe resolveram então organizar. Então vamos procurar a vendedora para ela assinar. A vendedora era falecida. O filho não assinou. Meu Deus, olha isso. Então tinha que entrar na justiça para fazê-lo assinar com aquele contrato. Mas é caro para fazer isso. Não tem dinheiro. Não vou. Vou resumir a história. Eles perderam a casa do meu avô. Perderam a casa? Perderam, porque no meio disso, meu avô alugou a casa para uma pessoa, a pessoa ficou lá na casa, meu avô morreu, a pessoa parou de pagar o aluguel. Ninguém foi atrás. Quando foram atrás, o moço tinha feito uso capião da casa. Legal. Que é possível fazer isso também. Então, se você tem uma casa, um apartamento, né, cuide. Paga direitinho o IPTU. O IPTU. Né, se você tiver inquilino, mantenha um contrato de locação, de forma que esse inquilino fique impedido de usufruir o seu patrimônio depois. Então, assim, tem uma série de questões. Ana, até deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós já estamos no horário, já estourou mesmo, né? Que a gente tem programa muito assunto para pouca mas coisa. A gente vai voltar nisso aí, né? Eu deixei muitas coisas no gancho aqui. Eu queria saber o seguinte: preciso de uma advogada. Como eu faço? Procura onde? Bom, você pode procurar, dependendo do seu patrimônio, você pode procurar em diversos lugares. Se você tiver. Você quer deixar um contato? Posso deixar o meu contato. Você pode ligar na doutora Ana Maria Bergner Braga, né? Meu telefone é 19 200 mais um 0 1484. Tá, vou repetir aqui, viu, gente? É 19, né? Que é o código de área daqui. 92000, né? Quer dizer, 2000 1484. Doutora Ana, obrigada. Obrigada muito a você. bom. Vamos fazer um tintim tintim aqui no final, né? Isso. Obrigada, gente. Bom café para vocês. Para vocês aí, a gente aqui. E até a próxima, se Deus quiser, não é? Se Deus quiser. A nossa próxima vai ser um assunto muito interessante. Você que está precisando dar uma emagrecida, melhorar a saúde, nós vamos conversar com uma nutricionista. Olha que coisa boa. Vou precisar assistir, porque estou precisando emagrecer. Vendo? É isso aí. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Criar Joias. Uma empresa que trabalha com consertos e confecção de joias artesanais e personalizadas. Anéis de formatura, brincos, correntes, pingentes e tudo mais que você possa sonhar. Afinal, além do requinte beleza, uma joia pode representar momentos que marcaram sua vida e ficarão eternizados. Venha conhecer também os modelos de alianças tradicionais com preços especiais. Marque uma visita através do telefone 19
98440 1150. Rua Boa Morte, 484, Praça do Museu. Criar Joias, porque personalidade